Boa tarde. Começando o nosso novo canal teórico, dia 14 de julho. Agradecer novamente a presença do nosso coordenador, Dr. Paula Prato, excelente médico, excelente colega, um geriatra pesado, apesar de ter emagrecido um pouquinho, igual eu, mas tenho a honra de trazê-lo novamente, falar um tema muito elucidativo, que é infecção do tracto urinário no idoso e incontinência urinária. Obrigado a vinda novamente do colega e vamos começar o nosso canal teórico. Obrigado, Jefferson. Pessoal, eu vou falar para vocês hoje de um tema extremamente comum e que muitas vezes a gente até não valoriza, né? Infecção urinária. Só que a infecção urinária no nosso paciente, no caso geriátrico, ele é de tremenda causa de internação e muitas vezes óbito, tá? Complicações. Quando a gente fala em criança e em gestante com infecção urinária, também é uma outra causa importante de internações e complicações, tá? Essa aula com esse tema já estava pronta. Eu não fiz essa aula para vocês. Ela já estava pronta para a faculdade. E aí vai ter alguns slides que vão estar repetidos. É de propósito, porque como eu faço como eu dou aula para o internato, muitas vezes eu faço a informação 2 vezes para poder entrar por osmose, tá? E aí eu não tive tempo de mexer, mas aí aquilo que for repetido a gente passa. Bom, primeira coisa, infecção urinária no idoso. É comum? Muito comum. Muito frequente. Mas quando é que eu trato a infecção urinária? Quando é que eu não trato a infecção urinária no idoso? Né? São dilemas que a gente fica pensando o que fazer e muitas vezes alguns colegas erram na conduta. Né? O paciente está assintomático. O paciente idoso está assintomático. Não tem disúria, não tem febre. Idoso quase não faz febre. Né? É muito difícil. Se o idoso faz febre, tem alguma coisa de errada. E vai complicar. Ok? Geralmente, o paciente idoso com infecção do trato urinário, a família relata que ele deixou de se alimentar. Ele não está no canto, está fazendo confusão mental. E aí, eu começo a tratar ou não começo a tratar? O exame físico é fundamental. Né? O exame físico, em qualquer paciente, é fundamental. No paciente idoso, ele é obrigatório. Né? Muitas vezes eu estou atendendo junto com vocês, no posto de saúde, no médico de família, aí chega um paciente com a família e diz assim: doutor, ele deixou de se alimentar. De repente, parou de comer. Ou, doutor, ele está fazendo confusão mental. Não conhece mais aonde está, diz que quer ir para a casa dele. Olha, se ele não está tendo nenhum déficit cognitivo, e o déficit cognitivo não aparece de um dia para o outro, é infecção urinária ou pneumonia. Em termos de prevalência de sexo, a mulher tem muito mais infecção urinária do que o homem. Muito mais. Né? Até pela própria anatomia. Né? O homem geralmente só tem infecção urinária quando ele tem litíase renal ou hiperplasia prostática. Geralmente, mas a mulher no dia a dia, pela própria anatomia, pelo próprio pH vaginal, ou por déficit de higiene. E aí, como é que a gente fala isso? Como é que aborda isso com uma paciente? Na hora de fazer a higiene, não usa ducha. Né? Primeiro passa o papel, de trás para frente, nunca de frente para trás. E aí, gente, essa abordagem tem que ser feita com
em toda a consulta. Eu atendo idoso, eu sou geriatra de formação, e o dia a dia é o paciente que tem demência, que tem osteoartrose, que tem hipertensão, diabetes e infecção urinária. Né? E aí, qual é o parâmetro que a gente vai utilizar para tratar a infecção? Quadro clínico. É o quadro clínico. Esse é o parâmetro. Na maioria das vezes, a bacteriúria assintomática, a gente não trata. Chegou a mulher, estava hoje atendendo lá no consultório. Chegou a mulher, trouxe os exames, urina, Escherichia coli, que é a bactéria mais prevalente no dia a dia. Assintomática. Trata ou não trata? Não trata. Não trata. Né? Isso não se trata. Tá? Você pode até repetir, mas assim, se ela é assintomática, você não vai tratar. Se ela está assintomática, você não vai tratar. Aí já muda a figura. A gente vai fazer um antibiótico para ela, macrodantino, por um bom tempo. Tá? Bom, vamos lá. Aí, a gente, a idade é um problema, né? Bom, gente, isso aqui, vocês fixem, o trato urinário, ele é sempre estéril. Ele é estéril. A infecção urinária é uma das infecções mais prevalentes e mais frequentes, tanto em criança, como na mulher, como na gestante e no idoso. Sempre. Depois da infecção urinária, vem a infecção respiratória. Eu atendi uma vez um senhorzinho com a Simone, lá no Bernardino. O senhor é alcoólatra, né? Sempre foi muito violento a vida toda, né? E com um quadro demencial. E bate na mulher, bate em todo mundo. E cai na rua pelo alcoolismo, mas ele tem alucinação, ele tem delírio. Ele tanta pancada na cabeça, uma toma subdural. Não, pode até ser, gente, mas o quadro é de demência. A clínica é soberana. E assim, para ter melhora do quadro clínico, tem que fazer o quê? Aderir ao medicamento, né? Se o cara não adere ao medicamento, e aí quando a gente volta para a infecção urinária, a mesma coisa. Mulher com infecção urinária, se não fizer tudo que a gente está mandando, fazer higiene, fralda, uma coisa que é muito comum na infecção urinária, o uso de fralda crônica, é infecção urinária constante. Né, Juliana? Então, vamos lá. A infecção do trato urinário é uma das causas mais frequentes. É a primeira causa de infecção, depois da respiratória. Depois é a respiratória. Ela é a primeira. É muito mais comum no idoso, mas acontece em qualquer faixa etária. A gente pode classificar quanto à infecção urinária, principalmente em relação à localização, e que é a mais utilizada, baixa e alta. Baixa é muito comum chamar de cistite. E a alta é a pielonefrite, né? Que aí chama a atenção pela riqueza do quadro clínico. Dor lombar, pode ter febre, no velho não é obrigatório. Anorexia, piora do quadro clínico, astenia. E aí entra o que nós chamamos de piora geral do quadro. Se o paciente começa a ter febre, o idoso começa a ter febre, vai complicar. Sempre, em qualquer patologia. O idoso geralmente não faz febre. E aí, gente, se ele vai complicar, ele precisa estar no hospital. Que é o primeiro sinal de importância na infecção urinária no idoso. Mesmo ele estando bem, está com febre,
iniciou o tratamento as primeiras 48 horas, continua com febre, encaminha para a rede hospitalar. Tá? Que, possivelmente ele está fazendo pielonefrite e não é com medicação oral que a gente vai curar. Geralmente é injetável. E de olho. Agora vem um outro problema, aonde nós internamos esse paciente. Todos vocês passam por isso. Quem é da região oceânica, aqui tem alguém da região oceânica? Não. É mais fácil que o Mário Monteiro responde muito bem. Tá, assim, eu sou da região norte 1, e às vezes eu tenho que ligar para o Hospital Mário Monteiro para poder internar lá. E olha, é muito, muito bem tratado. Agora, quando vem para a banda de cá, internar velho, ainda mais, gente, que não tem leito. E o paciente chega lá com 1000 patologias graves. Ou ele vai para o CPN ou Azevedo Lima. Porque Antônio Pedro não absorve, gente. Não absorve. Reabriu agora os exames, para alguns exames, com muito sacrifício, né, Simone? A gente não consegue contar com as vagas do Hospital Universitário Antônio Pedro para quase nada. Isso que eu estou falando não é nenhuma mentira, né? Apesar de ter uma pactuação há muito tempo que a gente referenciava, mas não consegue. Então, a infecção urinária, ela pode complicar em alguns pacientes, principalmente pacientes com diabetes. Né? Paciente diabético idoso, ele tem uma possibilidade 40 vezes maior de complicar, de fazer pielonefrite. E qual é a tônica do dia a dia? O vovô bebe água? Não. Isso também é um outro agravante. Né? As condições de higiene, tanto do trato urinário, como também as condições de higiene da casa. De vez em quando a Simone me chama para fazer uma visita domiciliar com ela. E tem umas casas que realmente não dá. E vocês devem também passar por isso. Como é que aquela pessoa consegue sobreviver ali dentro? Né? E aí, uma pessoa com infecção urinária, naquelas condições de vida, com esses determinantes sociais tão graves, a pessoa não está ali porque quer. Porque são os determinantes sociais que vai passando de pai para filho e é difícil mudar. Como é que a gente pode pensar em mudar esse quadro? Existe um trabalho feito por um canadense dizendo que todos nós deveríamos tomar mais ou menos 3 litros de água por dia para poder lavar o trato urinário. E isso previne em muito as infecções. Agora, entre nós, quem toma 3 litros de água por dia? Né? Eu sou suspeito, eu não gosto de água, mas é necessário. Né? É necessário. Então, os dados mundiais, peguei isso aqui de uma revista americana que fala que existe mais ou menos 200 milhões de pessoas com infecção do trato urinário. Ano. E isso custa bilhões de dólares. Não só o tratamento, como o diagnóstico, internação. E eu não estou falando aqui das sequelas. Não é tão comum em homens e ela é uma doença que gera muitas consultas, gera muitos gastos em termos de laboratório. A epidemiologia diz que é mais frequente em mulher. E na idosa, infecção urinária de repetição. Aí você trata uma idosa que está com disúria, geralmente com o quê? Com norfloxacin, as quinolonas. E aí todas as sociedades dizem que a gente não deve tratar infecção urinária com quinolona. Por quê?
porque é uma droga utilizada na tuberculose, quando a tuberculose ela é resistente ao esquema usual. E aí a gente está queimando filme. E aí, gente, mas no dia a dia a gente trata com quinolona, né? E aí isso é um grande problema. Fala, Simone, ouvi. Já sai com... Não só da UPA, sai de tudo que é lugar, consultório, hospital, com as quinolonas. Pode, deve. Bom, como um bom neurologista, eu detesto quinolona, desculpe, né? Quinolona em idoso é um remedinho que atrapalha muito o sistema nervoso central. Quinolona dá confusão mental, dá delírio e principalmente crise convulsiva. Eu tenho na verdade, uma proscrição, eu não consigo prescrever quinolona, não é por nada, é porque eu faço uma especialidade que a quinolona é infinitamente danosa para o sistema nervoso central. Alguns trabalhos, até na Europa, já não estão mais usando quinolona com tanta violência. A melhor tem suas indicações muito precisas. Então, no Brasil ainda se usa muito para infecção urinária. Eu vejo no hospital muita gente usando cefuroxima, né? Não é barato, mas eu vejo lá todo mundo fazendo Zinate como escolha, porque realmente em paciente, principalmente idoso, não é uma droga confortável. Cipro é terrível, em idoso dá muita confusão, torna a dizer, dá delírio e aí atrapalha o doente, o idoso que já chega no hospital com alteração do nível mental, de consciência, e fica muito agitado quando toma essa droga. Então, algumas drogas do neurologista, não é porque ele é melhor ou pior, ele tem uma certa repulsa. Como o Plasil também é um remédio que eu detesto, que eu já vi efeitos colaterais. Ah, mas no posto só tem Plasil, aí não tem jeito. É aquela história de que só pode esse e não tem outro. Mas se eu puder não passar Plasil para ninguém, eu também não passo. Então, cada um defende o seu galho. Tá bom? Não estou dizendo que eu sou contra e tal, mas eu tenho graves precauções ao uso de quinolona na idade mais avançada. Eu não gosto nem na fase intermediária, nem novinha como a Luísa, mas também a avó dela, a mãe dela, eu não daria quinolona por uma questão neurológica e uma questão pessoal. Mas eu tô junto e respeito demais o Dr. Paulo e cada um defende a sua área. Por isso que a medicina tem as suas especialidades e cada um defende a sua área. Não sei se eu falei demais, desculpe. Jefferson, falou mais não, falou super correto. Uma coisa que é muito comum nas redes de urgência e emergência. O paciente chegar, primeiro que a coleta não é ideal, para começar. Chega lá de madrugada, chega lá durante o dia, faz o exame a pessoa às vezes nem fez a higiene, não houve um preparo, não foi explicado, é muito comum da contaminação, já vem medicado, ou é um exame falso positivo e já trata sem cultura. Paulo, sem cultura. Paulo, tem uma especialidade que eu não sei da sua experiência, que eu sei que é grande, é a tal da urologia. Os urologistas são terríveis. Com EAS, com cultura, eles não aceitam essa nossa conversa. Não sei se eu estou sendo grosseiro. Pô, o cara, eu vejo doente todo mês tomando antibiótico. Não é isso? Aí troca, Sinate, Bactrim, não sei, que chega uma hora não tem mais antibiótico. Ficou tudo resistente, aí tá lá imipenem, ertapenem. Por quê? A bactéria tá fazendo assim, ó. Porque todo mês, cara, o nego faz um tratamento, chega outro. Eu nem sei se tinha que tratar, essa é que é a questão, mas tratou. O urologista é meio cirurgião, né? Pensa um pouco com a mão. A gente que é clínico, pô, então tá com febre, tá com queixo. Porque no idoso é o que você falou. Eu não sei o percentual, mas todo idoso, se fizer um exame de urina, vai ter piócito. Né? Então vem o que a gente chama de piúria assintomática.
Mas o urologista, no livro dele, não existe piúria assintomática. Tem uma piúria, não quero saber. E pá. Daqui a pouco você vê uma Escherichia coli que é resistente a tudo. Porque o cara já deu, mensalmente, sai de um, entra no outro, colhe o exame de urina, e aí não é um saco sem fundo. Eu vejo isso toda hora, cara. Eu troco antibiótico, tomei esse, tomei aquele, e tal. E aí o doente vai criando resistência e você vai perdendo seu parâmetro. Agora, Jefferson, eles têm uma nova, tipo uma vacina. É o Urovaxon. É um hidrolisado de... É uma substância nova, eu não sei qual é, mas é um hidrolisado dessa substância para paciente que tenha infecção urinária de repetição. Com clínica. Com clínica, você trata não com o Urovaxon, você trata com o antibiótico sensível e após o término do tratamento você já começa a fazer o Urovaxon. Por 15 dias, para 10 dias, faz mais 15 dias, um por dia. É caro, mas vale a pena. O resultado é... Agora, não dá para a gente fazer para os nossos usuários. Está em torno de 300 e poucos reais. Agora, o resultado... Tem gente que não ganha isso, né? O resultado em termos de eficácia está em torno de 75%. É bom, né, gente? E aí usa-se quanto tempo? 15 dias, descansa 10, 15 dias. 30 dias. Cada caixinha vem 15. Tá bom. Não é tão ruim, né? Não. E assim, eu tenho aí quase 80% das pessoas que utilizam e resolve essa infecção urinária de repetição. Agora, se eu tenho uma hipertrofia prostática, possivelmente eu não vou resolver. Se eu tenho ali uma higiene precária, uma senhora, eu não vou resolver. Se ela usa fraldão, não tem como resolver. Né? Se ela está na menopausa, com a vagina seca, ressecada, ela precisa tratar a infecção e utilizar estrógeno. Aqueles doentes com home care em casa, né, Paulo? Sim. Isso é aquelas... Eu não sei de enfermagem, não sei. Aí eu não troco o doente, não limpo o doente. Aí o doente fica com aquela fralda horrível. Aí não há antibiótico que vá lá, nem vacina, nem nada, né, Paulo? Vai iniciar antibiótico para quê? É um ciclo que não tem... Então, assim, hoje, um bom médico que faz home care, e aí eu conheço o que faz atendimento domiciliar, é um clínico, e ele fala, Paulo, 85% dos casos de que eu vou tem infecção urinária, independente do que tenha. Por causa do fraldão. Agora, o fraldão, eu já falei para vocês isso, eu vou repetir, é a última coisa que a gente vai fazer. Enquanto ele tiver continência, enquanto ele estiver pedindo para ir para o banheiro, arruma um papagaio, arruma uma comadre, leva no banheiro, porque depois que a gente coloca o fraldão, vem junto a infecção urinária, vem junto a escara e por aí vai. Auxiliar bota o fraldão por comodidade. Sim. E a família também. Chega às 11 horas da noite, bota o fraldão para não encher o saco pela madrugada. Quer dormir? Aí chega às 7 horas da manhã, tira aquela fralda que... aí não há quem aguente, né? Não dá. Aí, ainda mais que o idoso, ele urina muito durante a noite. Né? E aí ela vai chamar diversas vezes, então é mais fácil colocar o fraldão. O que eu falo sempre para a família é, se não é possível levá-lo para o banheiro, não vou nem entrar no mérito, deixa durante o dia sem fralda. E coloca na hora de dormir, já melhora a possibilidade. Agora, se vocês atendem uma senhora, 80 anos, 70 anos, com certeza ela vai ter infecção urinária porque a vagina está muito seca. Caiu ali uma gota de urina, vai fazer infecção. Faz um estrógeno tópico. Que uma outra coisa ensina a família ou a senhora a fazer higiene após fazer o número 2. Porque quando cai ali uma gotinha de fezes na vagina, é infecção com certeza. São pequenas orientações, pegar a duchinha, espalhou fezes por todo o canal vaginal. Agora,
Tem que ter paciência, tem que explicar. Às vezes não tem entendimento para entender, mas alguém na família vai entender, gente. Aí, é o que eu falo sempre, tem que perder tempo, perder entre aspas. Né? Porque a gente ganha lá na frente. Bom, mulheres jovens com incidência de 0,5 a 0,7, infecção do trato urinário, ano, que isso vai dar mais ou menos 30% de mulheres que têm infecção urinária de repetição. E isso daqui aumenta com a idade. Homens, 5 a 8 infecção do trato urinário por 10 mil. A morbidade é grande, leva a pacientes a perder dias de trabalho, a ter perda da qualidade de vida, a ter restrição de suas atividades. Se vocês pegarem um EAS, tiver proteinúria, já tem lesão renal. Por que tem lesão renal? Será que tem alguma doença renal? Será que ele tem uma pielonefrite? Será que ele já tem um déficit renal prejudicado por insuficiência renal? E o que eu vejo no dia a dia é aquela proteinúria ser deixado para um canto. Não é. Não pode ser deixado para o canto. Proteinúria, a gente tem que pensar que tem alguma coisa de errado naquela atividade renal. Aí eu vou pedir a ureia. Gente, ureia é obrigatório ser pedido nesses check-ups da vida. A maior parte das insuficiências renais podem ser prevenidas e tratadas previamente. Qual a principal causa de insuficiência renal? Hipertensão arterial. Uma ureia... Eu hoje peguei uma senhora no atendimento que estava com 80 de ureia. 80. E creatinina 1,4. Ela já tem doença renal. O que eu vou fazer agora é pedir para ela uma ultrassonografia das vias urinárias e esperar o resultado. Orientar a beber água e, se possível, retornar com 30 a 40 dias. Faz nova exame de ureia e creatinina. Melhorou? Joia. Existe indicação de encaminhar para o nefrologista a partir de creatinina 2. Mas primeiro vai ter alteração na ureia. E isso é possível de se resolver. E muitas vezes eu tenho uma insuficiência renal provocada por infecção urinária de repetição. Bom, vamos lá, vamos continuar. A principal causa, o principal agente responsável por infecção urinária é Escherichia coli. É a principal. 40% das infecções hospitalares é provocada por Escherichia coli, depois de internado, hospitalizado. Só que desses 40%, 10% desses pacientes vão ser internados com gravidade por Escherichia coli. Você já atendeu uma pessoa com Escherichia coli. Primeira vez. Eu trato ou não trato? Na dúvida, se ela tiver diabetes, se ela tiver alguma doença crônica, hospitalização recorrente, trate. Se ela não tem nenhuma doença grave, não tem diabetes, aí eu não vejo motivo. Ah, doutor, eu tenho essa infecção urinária com frequência. Os nossos pacientes geralmente não têm isso daí, né? Mas se ele fala que tem, fica despreocupado. A não ser que ele tenha um quadro clínico rico. Em recém-nascido, não tenho muita experiência. Até tentei ligar para o Pedro ontem, pediatra, mas era aniversário dele, ele saiu para jantar. Nos livros diz que acontece em 1% dos recém-nascidos, né? A infecção do trato urinário ela está associada com muita frequência
a elevada morbidade e pacientes que tenham cálculo renal, né? Ou algum câncer, algum tipo de câncer. Vai para o hospital com qualquer coisa e lá, por manipulação, principalmente por sonda, ele vai ser contaminado. Bom, as infecções urinárias adquiridas na comunidade. O principal, como eu falei anteriormente, é Escherichia coli, mas pode aparecer também o Staphylococcus, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas e Enterococcus. O Enterococcus fecalis é quando tem contaminação por fezes. E aí está associada diretamente ao uso de fralda. Tá? O Klebsiella você tem que tratar. Mesmo que seja bacteriúria. Ele não tem nada. Você vai tratar a Klebsiella. É obrigatório. Tá? Já falei da Escherichia coli. Ela compõe a flora habitual do intestino. E aí, na mulher, está associada diretamente a hábitos de higiene, principalmente a ducha. Então, a ducha, que a gente fala tanto, tem médico que manda até fazer a orientação de usar a ducha em vez de usar o papel higiênico. A orientação hoje da Sociedade Brasileira de Infectologia é: primeiro a mulher tem que usar o papel. O papel está bem limpo, ela pode usar a ducha. Com cuidado para não haver, não pode ser um jato muito forte. Nos livros falam até de qual deve ser a pressão desse jato. Aí para a gente não tem condição, né? Bom, uma outra classificação é a infecção urinária nosocomial. Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Pseudomonas e Cândida. Quando tem infecção por Cândida, a gente tem que pensar sempre em paciente imunodeprimido. No caso, principalmente AIDS. Tá? E pensando em AIDS, a gente tem que pensar também em tuberculose. Falando em tuberculose, a gente tem que pensar em AIDS. 35% no Brasil dos pacientes que têm tuberculose pulmonar não são pesquisados HIV. É muito, né? É muito. E não é uma informação que é irrelevante. A gente sabe que tem que pesquisar. Ou a gente não está notificando porque não sabe, ou por achar que aquele paciente não tem. A Juliana estava de férias, eu atendi um casal lá no Janta Botelho, atendi ele com AIDS. Pedi para a mulher o teste, pedi para ele o AIDS, anti-HIV, e pedi para ela também. Ela veio e ele também veio positivo para AIDS. Então, a gente tem que pensar sempre, pedir sempre. É obrigatório. Eu achei que a mulher fosse matar ele lá na sala, no consultório. Aí depois não sei mais o desenrolar da história. Mas, gente, tem que pedir, tá? Sempre. Não pode ser esquecido. A gente que trabalha na saúde pública tem que sempre pensar. Tá? Agora, como é que fala isso para a mulher, né? Como é que... Olha, a senhora está com AIDS porque o seu marido não usou preservativo, saiu por fora. Eu achei que ela fosse voar nele, pegar um bisturi ali e matar ele, mas... é difícil. Bom,
Está aqui, os fatores agravantes para a infecção urinária. Diabetes, gravidez, sintomas durante 7 ou mais dias, 7 ou mais, infecção hospitalar adquirida, insuficiência renal e obstrução do trato urinário. Esses são os pacientes que podem complicar com a infecção urinária. Aí o que você falou, catéter uretral, estente, tubo de nefrostomia, desvio urinário, paciente que tem alguma normalidade anatômica ou funcional do trato urinário, paciente que tenha transplante renal e imunossupressão. Tem paciente que tem infecção urinária de repetição, que tem transplante renal. Isso aqui é a tônica. E qual o antibiótico que a gente usa que não vai destruir esse resto de rim que tem lá? É o único. Macrodantina. Macrodantina. Sempre. Tem 2 pacientes no consultório que são transplantados. Mas é assim, Jefferson, não passa um mês que não tenha infecção urinária com sintomas. Né? Aí vai para o setor, para o nefrologista, vai para o hospital universitário que operou, apesar de ter o plano de saúde, mas assim, é extremamente complicado. E esse paciente tende, após 10 anos de transplante, as estatísticas mostram complicar. Né? Aqui eu já falei da infecção do trato urinário baixo e alto. O alto, o que chama mais atenção é a febre pela complicação. Geralmente é um paciente que precisa estar internado para tomar antibiótico venoso. E aquela infecção baixa, que é a cistite, aquele ardor, aquele queimou, que o farmacêutico, né, o balconista, muito comum, passa o antibiótico e aí quando complica lembra do doutor. Eu fui no farmacêutico, ele passou esse antibiótico, mas não estou melhor, cria resistência. E aí vem o paciente com bacteriúria assintomática, que é o paciente idoso, que tem, na sua maioria, a bactéria presente no trato urinário. Esse trato urinário ele deve ser estéril e ele não tem sintomas nenhuma, mas ele tem a bactéria. Esse paciente não precisa ser tratado. Se ele não tem nenhum antecedente de agravante, ele não precisa ser tratado. A gente tem que pensar sempre que a bacteriúria é uma infecção, é a presença da urina desse agente que não vai causar nenhum agravante nesse paciente, não vai complicar. E você vai ficar repetindo cultura e antibiótico para quê? Ele não precisa ser tratado. Agora, como o Jefferson falou, a depender do médico que atenda, vai passar. Ele não tem cistite, ele não tem queimor, ele não tem ardor, ele não tem dor lombar. Por que eu vou tratar? Ele tem 142 de glicemia. Opa! Aí eu já mudo. Ele não tem nenhum quadro clínico importante da infecção urinária, mas ele tem uma hiperglicemia fora do lugar. Está sempre 140, 150. Aí eu reavalio. Preciso tratar? Não preciso tratar? Eu, geralmente, com diabético, eu trato. Mesmo que ele não tenha sintomas. Os livros falam que cada caso é um caso, né? 80% dos pacientes que estão na comunidade, eles têm infecção e não vão precisar ser hospitalizados. 80%. E apenas 20% dos pacientes, que a depender do local, principalmente na região norte e nordeste, isso vai em torno de 30%, precisa ser hospitalizado. Sempre com uma causa mais comum, cistite e Escherichia coli.
Aí, ó, a via ascendente é a principal causa da infecção. A cistite mais comum é a mais comum, 80%. Existe uma colonização vaginal importante, principalmente na mulher que está na menopausa. E qual foi o mecanismo da infecção? Isso varia de paciente para paciente. Por que eu tenho hiperplasia prostática e faço infecção urinária de repetição, e o Jefferson tem uma hipertrofia prostática e não tem infecção? O que muda? Aí começa a viagem dos pesquisadores. Imunidade, intrauterina, vacina, não vacina, alimentação, aí vai. Exposição. Mas não existe uma razão. E quando essa causa da infecção vai para a via hematogênica, aí é igual à hospitalização e muitas vezes igual à CTI. A mulher, por tudo que eu falei, né, é a principal portadora e é a mais vulnerável. Mulheres adultas têm 50 vezes mais chance de ter infecção urinária do que o homem, graças a Deus, porque coitados dos homens, né? Já morre antes com problema cardíaco, problema de violência, problema de droga, cardiovascular. Também porque não se cuidam, né? A maioria dos nossos hipertensos não se tratam. A maioria dos nossos diabéticos não se trata. A mulher está tudo direitinho, né? A grande frequentadora dos postos de saúde são as mulheres. Dos postos não, de consultório, de hospital, né? Olha, no meu consultório, o Jefferson talvez mude, porque o Jefferson, como ele é neurologista, o quadro neurológico muitas vezes é muito grave. Aí o paciente vai com a família, né, Jefferson? É obrigado. O homem só vai para um clínico, por exemplo, quando a família obriga. Ou ele está se sentindo mal, ou ele não tem condição de trabalhar para pegar o atestado, mas não para fazer uma prevenção. Também o porquê o sistema de saúde é muito injusto com os homens. Nas nossas comunidades, o horário do posto de saúde, e aí não tem como abrir o caramujo, por exemplo, depois das 5 horas da tarde, né? Ou até a noite, não tem como. Mas o horário de trabalho da maioria das unidades não favorece a entrada do homem. Né? Que ele chega em casa às 8 horas da noite, 7 horas da noite, o posto de saúde está fechado. E também no Rio, onde tem o horário noturno, quem frequenta, já tem trabalho falando sobre isso, são as mulheres. Os homens consideram as unidades de saúde femininas. Como é que um homem vai falar da sua sexualidade, da sua falta de ereção, para uma menina? Né? Para uma enfermeira, para uma técnica? É necessário existir o quê? Um homem, Quantas vezes você marca paciente para mim para falar de sexualidade, porque ele não tem coragem de falar com ela? Não, doutor, eu fico com vergonha. Né? São lugares femininos. Então, 30% das mulheres apresentam infecção urinária sintomática ao longo da vida. A principal rota de contaminação é por via ascendente. Essa anatomia feminina favorece a esse tipo de contaminação. E eu já falei para vocês dos pacientes que precisam de apoio. E aí o nosso paciente idoso, o paciente demenciado, tem que ter banheiro próximo. A proximidade do cuidador oferecer banheiro, mais vezes, limpar fralda e por aí vai. Agora, paciente que está com sonda vesical, com certeza, sonda é um veículo que propicia a infecção urinária. E aí esse paciente tem que pensar, e aí alguns fazem com protocolos recentes, de fazer macrodantina ou sulfa, qualquer sulfa, mas em geral o Bactrim, né?
sulfamethoxazol, aximetropim, 1 comprimido por dia, né? Para tentar que não haja uma contaminação para provocar pielonefrite, tá? Isso aqui eu já falei. Eu acho que está acabando, gente. A gravidez, apesar de eu não ter prática nenhuma de infecção urinária, mas de vez em quando a gente pega lá, né, no posto de saúde para passar um antibiótico, é muito comum, muito frequente, né? E aí existem alguns antibióticos que são teratogênicos, que não pode ser passado, como também existe, é muito frequente, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, existem antihipertensivos que são teratogênicos, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e aí uma pessoa melhor, mais apta para falar sobre isso, seria o ideal. Quando existe obstrução por cálculo, litíase, é muito comum. Tem sangue na urina. Tem sangue na urina. No EES. Principal causa, cálculo. Mas pode ser também tuberculose. Por isso, a cultura. A ultrassonografia é importante e, na maioria das vezes, o nosso médico de família para a pesquisa aí. Ele tem que fazer uma cultura. Porque se o lugar for bacana, vai vir um micobactéria de tuberculose. De vez em quando aparece, tá, gente? De vez em quando aparece. Você já pegou no Morro do Céu? Não, você nunca foi no Morro do Céu, né? No Morro do Céu apareceu, há 2 anos atrás, uma senhora que tinha uma hematúria de repetição. O médico pediu uma ultrassonografia, não tinha cálculo, ele pediu uma cultura. Na cultura veio lá a tuberculose. Tá? Também é muito comum DST, que agora é IST, né? IST, provocar uretrite, prurido uretral. E, principalmente, pelo prurido e pela coceira, se transformar através de botar a mão, de coçar, infecção urinária, principalmente por Escherichia coli, mas por contaminação. Mas aí não tem que tratar a infecção urinária, tem que tratar a IST. Tá? Também é raro, mas pode acontecer, inserção de corpos estranhos na uretra. Agora estão colocando pífen, né? E também é um fator que facilita muito a bacteriúria e infecção. O diagnóstico por imagem, a gente vai pedir sempre quando tem hematúria. Se for paciente que tem só infecção urinária, disúria, e tem a bactéria, morreu ali. Mas quando tem hematúria e a gente quer ver o tamanho do rim ou alguma alteração das vias urinárias, a gente vai pedir ultrassom. E aí, doença renal prévia é obrigatória. No homem, quando ele tem história frequente de IST, e crianças e neonatos também tem que ver qual é a causa. Em crianças, o tumor de Ilmes é um dos mais, aparece primeiro como infecção urinária, uma das infecção urinária de repetição. E aí tem que fazer a ultrassom. E aí, causas de infecção urinária complicada, está aqui. Catéteres, distúrbios que vai levar a distúrbios miccionais, insuficiência renal, comorbidades como diabetes, desnutrição, insuficiência hepática, imunossupressão, AIDS, mas que geralmente não fica com a gente, esses pacientes. Geralmente não fica. A gente faz um acompanhamento paralelo. E aí você fica na urologia com o especialista. A pielonefrite não é para a gente, ele não é da gente, ele é do nível terciário, ele vai ser acompanhado
os primeiros 10 dias no hospital, com antibiótico venoso, ele vai ter alta, vai voltar para a gente, mas a gente vai atrelar ele ao especialista, apesar de que nós, médicos de família, nós temos que fazer esse acompanhamento paralelo. Eu acho que é isso, gente. Aqui já foi uma aula maior. Ok, eu acho que é isso. Posso falar? Paulo, eu vejo nos hospitais, né, que a gente frequenta, o velhinho ou idoso, alguém que chega lá com calafrio. Eu não sei sua experiência, mas o idoso com calafrio, a gente sempre pensa primeiro em infecção urinária. Eu não vejo assim uma relação de calafrio como, pneumonia, com outro tipo de infecção. Eu não sei sua experiência em relação a isso ou foi um achado que eu sempre tive. Doente idoso com calafrio, a gente pensa sempre em infecção urinária. Lógico, tem outras infecções, mas infecção urinária eu acho que é mais relacionada com calafrio, você não acha? Tem uma autora chamada Elizabeth Viana de Freitas, já ouviram falar? A Elizabeth Viana de Freitas, ela é se vocês quiserem um livro de geriatria, Tratado de Geriatria e Gerontologia, da Elizabeth Viana de Freitas. Ela fala o seguinte, que 20% dos idosos com infecção urinária, a principal queixa, ou uma das primeiras queixas, é o calafrio. Pode acontecer, tá? Paulo, em relação ao tratamento, também tem algumas controvérsias. Tem gente que usa, 5 dias de antibiótico. Eu tenho visto. Tem gente que usa 7 dias, tem gente que usa 10. E aí, qual é a sua experiência em relação a tratamento da infecção urinária? Muito boa pergunta, Jefferson. Geralmente, a azitromicina, por exemplo, ela não pega, ela é muito boa para via aérea superior, né? Mas tem gente que passa a azitromicina 3 dias para a infecção urinária. Não pega legal, não é a primeira linha. Não é. A primeira linha para infecção urinária qual é, gente? Sim, nitrofurantoína. Qual a segunda? Sulfa. A sulfa é a segunda, até empiricamente. Mas, por incrível que pareça, as pessoas deixaram de usar sulfa. Não me pergunte por quê. É um grande remédio, né? Empiricamente, sem cultura, sem AS, é o que eu devo utilizar. Tá? Agora, no dia a dia, existe um mercado forte de propaganda de laboratório que empurra o cipro, né? Que empurra os macrolídeos. Agora, o principal antibiótico para a infecção urinária ainda é a nitrofurantoína e as sulfas, o velho Bactrim. Uma apresentação muito didática, eu aprendi bastante, coisas que eu não sabia. Acho que todos nós aproveitamos e sempre aproveitaremos dessas conversas com o Paulo. Vou chamá-lo outras vezes aqui, vou dar um tempinho para ele ficar mais descansado. Isso